Pessoal, nós vamos aqui resolver a questão número 42 do livro didático de vocês, das aplicações da segunda lei de Newton. Alguns alunos estavam com dúvida nessa questão, então vamos acompanhar aqui como é que é feita a resolução da questão número 42. Então, o enunciado da questão é esse aqui. Então, aqui nós temos o seguinte, ó, um plano inclinado, que ele é representado dessa figura abaixo. Nós temos um bloco que encontra-se impedido de se movimentar em razão do calço que está apoiado. Os atritos eles são desprezíveis. Então, o atrito que é desprezível nesse caso é do bloco, tá? Então, o objeto que está segurando ele, esse calço, claro que ele tem um atrito, já que ele está segurando. Então, mas o bloco nós vamos considerar que os atritos são desprezíveis. E a massa desse bloco, ela vale 5 quilos. A aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui nós temos um esquemazinho mostrando um triângulo retângulo, onde temos aqui a base com 4 metros e a altura dele aqui com 3 metros. Tá? E, consequentemente, nós vamos ter aqui uma hipotenusa na diagonal. Tá? A gravidade, né? Nós temos aqui a setinha da aceleração da gravidade apontando para baixo. Tá? E aí nós temos aqui alguns questionamentos. A letra A pede o seguinte: faça no seu caderno uma figura do bloco e esquematize as forças que agem nesse corpo. E na letra B ele quer que a gente calcule a intensidade das forças com as quais o bloco comprime o calço e comprime o plano. Ora, antes de passarmos para a página seguinte, vamos observar o seguinte. Então esse bloco ele possui uma força peso, tá? A indicada aqui para baixo. E possui uma força normal, indicada aqui para cima, tá? Na direção perpendicular. Então a normal ela vai ser sempre perpendicular ao plano, tá? Então, na nossa resolução, nós vamos ficar dessa maneira, tá? Nós temos uma força peso, tá? Indicada aqui, como você pode observar, apontando para baixo em relação ao solo. A força normal, esta força aqui, ela é perpendicular ao plano. Como o plano é inclinado, você percebe que a força N, a força normal, ela não é paralela ao plano. E aqui nós temos um ângulo θ. Tá? É o ângulo de inclinação, como foi mostrado na figura anterior. Então, essa força que o bloco aplica no solo é uma força que vai ter essa direção aqui, ó. É uma força P, tá? Que é perpendicular ao plano. E essa força P, ela é com o cosseno desse ângulo θ. Nós temos aqui, tá? Nós temos um ângulozinho aqui. E nós temos aqui uma outra força que vai vir nessa direção, tá? O peso, ele se divide em duas, tá? E esse peso aqui vai ser o peso vezes o seno desse ângulo θ. Tá? Então essa força peso, ela vai estar dividida em duas componentes. Na direção N, que é o PN, que é igual ao AFN, e o peso na direção da descida, na direção do calço. Então, esse P cosseno é justamente a força com que o bloco, né, está comprimindo o plano. E esse P seno é a força com que o bloco está comprimindo o calço. Tá? Fazendo isso, nós vamos ter justamente isso, que o peso, né, é igual ao peso no desenho. Essa Fn está representando a reação normal do plano inclinado. E esse Fc está representando a força aplicada pelo calço. Então é o nosso diagrama de forças, é a resposta da letra A. Já a letra B pede para a gente calcular, e aí nós fazemos a divisão como eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Esse P se divide nessas duas componentes que estão representadas aqui na cor vermelho. Tá? Então o P na cor preto, ele se divide na componente P cosseno de θ, que é o cosseno deste ângulozinho de inclinação aqui, tá? Que é paralelo a Fn. E se divide no P seno de θ, que é a componente em relação à descida, que é a componente que está comprimindo o calço. Então, para a gente poder fazer isso, primeiramente nós vamos calcular o comprimento, tá? Desse plano inclinado aí, tá? Da rampa. E para isso nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Vocês viram que lá vocês têm um triângulo retângulo. E de acordo com o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então nós temos aqui um cateto é 3, o outro cateto é 4, então todo mundo é ao quadrado. Então x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 dá 25.
Esse quadrado do x passa para o outro lado na forma de raiz. E aí você vai ter que o x é igual a raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 é 5, nesse caso 5 metros. Então nós temos nosso triângulo com a hipotenusa 5 metros, com um cateto de 4 metros e a altura do outro cateto 3 metros. Tá? Fazendo aqui a nossa situação, nós temos então que a força do cálcio é igual à força-peso na direção do plano inclinado. Que foi mostrado lá, esse peso na direção do cálcio é P seno de θ. Tá? É a componente na direção do cálcio. A outra força com que ele comprime o solo é Fn igual a P cosseno de θ. Então há um equilíbrio. Tá? Então, fazendo aqui desse lado, tá? A força do cálcio é o quê? O peso. O peso é a massa vezes a aceleração. Quem é a nossa massa? 5 quilos. Qual é a nossa aceleração? É a gravidade, 10. Então, 5 vezes 10, 50. Quem é o seno de θ? O seno de θ, pessoal, é o cateto oposto, nesse caso 3, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o comprimento da rampa lá, que é 5. Então, aqui, ó, massa vezes a gravidade. 5 vezes 10, 50. 50 vezes 3, 150. Dividido para 5, 30. Portanto, a força com que esse bloco está comprimindo o cálcio é 30 newtons. A força com que o bloco está comprimindo o solo é igual à força normal, na direção do solo, perpendicular ao solo. E isso é igual ao quê? Ao peso vezes o cosseno do ângulo. O peso é a massa vezes a gravidade. 5 vezes 10 é 50. E quem é o cosseno de θ? É o cateto adjacente, que é 4, que é o que está colado com o ângulo, dividido pela hipotenusa, que é 5. Então, 5 vezes 10, 50. Vezes 4, 200. 200 dividido para 5, 40 newton. Então, a força com que o bloco comprime o solo é 40 newton. E aqui é a resposta da nossa questão número 42. Tá? Então, primeiro, faz-se o diagrama de forças, tá? Representa aqui, no caso, as forças envolvidas, tá? Vou apagar bem aqui, deixa só a resposta. Então, se representa as forças envolvidas. E as forças envolvidas são essas. É a força normal, a força peso e a força de contato do bloco, do cálcio com o bloco. Então, a força normal ela é perpendicular ao solo. É perpendicular ao plano. A força peso é perpendicular ao solo. Então, elas não estão paralelas nesse caso porque há um ângulo de inclinação. E a força normal é paralela... a força de contato do bloco com o cálcio é paralelo à rampa, como você pode observar. Então, a resposta é esse esquemazinho, e aqui embaixo nós colocamos o nome de cada um, né? Tem a força peso, a força de reação normal e a força aplicada pelo cálcio. Na letra B, a gente faz esses cálculos. Primeiro a gente calcula a hipotenusa, que é o comprimento da rampa, e depois nós aplicamos aqui em cada situação. Na componente, na direção que o bloco aplica na rampa, e a componente que o bloco aplica no cálcio.